Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aliás, esse é o primeiro canal católico a falar sobre o Apocalipse e fazer um estudo completo a respeito do Apocalipse. Não que o canal tenha todo o entendimento do Apocalipse. Eu preciso estudar mais, sempre estar pesquisando, eu preciso trazer coisas novas e sempre estou aprendendo. Porém, esse é o canal católico que se dedicou a um estudo completo do Apocalipse, principalmente dentro de uma exegese racional. E quando eu falo racional, não está em oposição à fé. Infelizmente, eu já falei isso várias vezes, mas não adianta, tá? O racional é em oposição à emoção, porque os protestantes, eles interpretam o Apocalipse com a emoção e não com a razão. A razão e a fé estão ligadas, tá? São duas coisas que não podem ser separadas. Infelizmente, o católico é fé e razão. Fé e razão, não só fé e nem só razão. E o propósito do canal foi exatamente acabar com as interpretações protestantes que 80% são interpretações futurísticas, e essas interpretações são feitas para perseguir a Igreja Católica. Quando eu comecei lá no Orkut, por volta de 2007, 2008, não existia nenhum site católico. Na época não tinha YouTube ainda, eu não lembro direito quando começou o YouTube, mas não existia nenhum site católico dedicado à exegese do Apocalipse. E o católico apanhava dos protestantes. Eu fazia parte disso, eu apanhava, sempre com aquela interpretação futurística de que Bento XVI era o sétimo rei, que São João Paulo II iria ressuscitar depois de Bento XVI. Os protestantes pegavam toda aquela simbologia do Apocalipse e jogavam tudo aquilo de um modo especulativo, dentro de sofismas e conjecturas. Eles pegavam tudo aquilo e jogavam contra a Igreja Católica. E no começo, eu não entendia muito bem, lógico, todo mundo tem o seu começo, e eu realmente apanhava dos protestantes, eu não tinha argumentos. E quando eu procurava, eu ia lá no Veritatis, lá no site do saudoso professor Orlando, tinha alguma coisa, mas não era um site voltado para exegese do Apocalipse. E geralmente, ou o católico ele era futurista, como eu era, e acreditava que tudo iria acontecer, e ficava tentando fazer algumas especulações no livro do Apocalipse, em Mateus 24, para tentar combater a perseguição protestante, ou se ele era um pouco mais racional, e eu não era na época tão racional assim, ele acreditava no Apocalipse como sendo preterista e futurista ao mesmo tempo, e eu vou explicar um pouco sobre isso. E quando ele tentava combater as ideias protestantes com uma espécie de preterismo, ele defendia que a prostituta da Babilônia era a cidade de Roma. Tudo por causa daquela carta de São Pedro, onde diz que São Pedro escreveu aquela carta da Babilônia, que não tem nada a ver com o Apocalipse. E também, não sei nem se São Pedro escreveu de Roma aquela carta. Ele poderia muito bem estar em Jerusalém e ter escrito aquela carta. Não tem problema nenhum. Ele não iria deixar de ser o bispo de Roma por causa disso. Mas eu não vou entrar nessa questão agora, tá? Mas para o católico defender caindo na cilada protestante da sola escritura, que eu tenho que defender que o catolicismo é bíblico e Pedro estava em Roma e está na Bíblia, ele defendia que Roma era Babilônia por causa da carta de Pedro.
E o Apocalipse caiu nas minhas mãos. Eu não gostava muito do Apocalipse, vou ser bem sincero. Foi o último livro mesmo da Bíblia. Não é porque é o último livro da Bíblia, é que eu não lia o Apocalipse. Foi o último livro assim que eu me interessei, tá? Dentro das Escrituras. Eu li a Bíblia de Gênesis, né? As cartas católicas, mas eu não lia o Apocalipse. E de repente, no meio, né, daqueles debates no Orkut, uma pessoa me apresenta a visão preterista. E o que eu fiz logo, né, no primeiro momento? Eu realmente joguei no lixo aquilo, eu não aceitava, porque eu era futurista. Eu fui criado dentro da Igreja Católica, meus pais eram católicos, mas eu estava envolvido com os filmes de Hollywood sobre o arrebatamento, sobre grande tribulação, e envolvido também com aquelas pregações protestantes contra a Igreja Católica, de que vai ter uma besta, um anticristo, e aquilo cria uma magia na cabeça da pessoa que você vai lutar contra o anticristo, vai ver Jesus Cristo lutando, todas essas baboseiras, tá? Sério. E ali, sério, naquela época, a maioria, né, dessas pregações todas protestantes. Mas a gente acreditava, tá? A gente acreditava nesse apocalipse futurístico. E claro que no primeiro momento eu não aceitei. Eu achava que aquilo ali era um absurdo. Eu falava, como que o apocalipse já aconteceu? Não vai sobrar nada para mim? Eu pensava desse jeito, sério, meio ridículo até de pensar, né? E eu falava, meu Deus do céu, mas nada do que eu aprendi, do que eu vi, do que me apresentaram, nada vai acontecer. Todas essas perguntas que fazem para mim hoje. Tá? E eu tenho até um vídeo no meu canal, procura aí, né, os 3 versículos que me fizeram mudar de opinião. E ali, dentro desses textos, esses versículos, né, abriram meus olhos. E aí eu peguei aquela visão que me apresentaram, e foi uma católica que me apresentou essa visão, tá? Não foi um protestante. O preterismo não é protestante. Se tem católico falando que o preterismo é protestante, o católico está errado. Preterismo é um conceito. Tá? Preterismo é um rótulo, na verdade. Eu não gosto muito de rótulos. Preterismo é um rótulo, mas nasceu dentro da Igreja Católica com um padre católico chamado Luís de Alcazar. E foi justamente para combater as heresias protestantes. E é tão interessante você católico que nega o preterismo, diz que é um absurdo, você católico, eu estou falando para protestante, mas não, porque o meu problema agora são os católicos, né? Os católicos. O meu problema agora são os católicos. E por incrível que pareça, né? Eu tô aí sendo meio que tido como herege, já, né? Tem católico aí me tratando como herege. Como pode? Que absurdo. Você nega o futurismo. Saiba você que o livro de Luís de Alcazar, que é o livro que trouxe o rótulo preterista praticamente dentro de uma exegese do Apocalipse, segundo os padres da igreja, saiba você que ele não publicou o livro. Quem publicou foi a própria igreja, depois que ele morreu. Então, você que está falando que o Cris Macabeus é um herege, você está chamando Luís de Alcazar de herege, que a igreja cometeu um erro. Tá? E Luís de Alcazar, ele só defende, como Cris Macabeus defende que tudo depois do reino milenar, que está lá no Apocalipse 21, 22, Apocalipse 20, tudo ainda vai acontecer porque se trata da ressurreição dos mortos e não da grande tribulação. Luís de Alcazar pensava da mesma forma que o Cris Macabeus. Tinha alguma divergência ali com alguns elementos dentro, né, do escopo da grande tribulação, mas é praticamente a mesma coisa, tá? E por que eu estou falando tudo isso, gente? Por que eu estou aqui, né? Porque eu tô vivendo um momento da minha vida que eu nunca vivi. Tô falando sério. Quando eu apresentei essa visão preterista, como eu falei, né?
quando me apresentaram o preterismo, eu joguei no lixo, achei que era um absurdo. Depois eu vi algumas coisas dentro das escrituras que me abriram os olhos, tá? E depois eu tratei de estudar melhor sobre isso. E antes de fazer um estudo sobre o Apocalipse, abrir um canal falando sobre o Apocalipse, ter um site sobre o Apocalipse, antes de tudo, eu fui buscar dentro da igreja o que a igreja pensava a respeito desse assunto, tá? E eu comprei um livro que eu já apresentei aqui, tá? Eu já apresentei em alguns vídeos um livro sobre exegese, e no livro fala sobre método histórico crítico, visão analógica, anagógica, tipológica, fala sobre tudo isso. Eu li esse livro antes de começar a fazer uma exegese em cima do Apocalipse, porque eu tinha que ter ideia, né, do que a igreja pregava, tá? E o que eu prego no meu canal não contradiz em nada aquilo que o Santo Magistério ensina. Não contraria em nada, em nada, tá? E dentro desse livro tem palavras de São João Paulo II e Bento XVI, que com toda certeza é o maior teólogo dos últimos tempos, né? Então, enfim. Mas eu me preparei antes para fazer uma exegese em cima do Apocalipse quando eu vi que a visão preterista era coerente. E aí eu me deparei com as possibilidades. Quais são essas possibilidades? Uma visão racional, lógico. Primeiramente eu trago essa exegese racional, mas dentro das possibilidades você tem ali o que? Tipologia, analogia, anagogia, enfim, tem todas essas visões, tá, dentro de uma interpretação escatológica. E eu até tinha essa ideia de que, não, o Apocalipse ele é preterista, mas ele tem uma visão tipológica. Eu tinha essa ideia no começo, tá? Tem uma visão tipológica, até dividir ali Mateus 24, por exemplo, quando falava da vinda de Cristo, né, que era em juízo contra Israel, eu não conseguia ainda ter essa percepção, eu achava que era a vinda de Cristo sim, para o juízo final na ressurreição dos mortos, depois que eu fui compreender melhor o sentido de nuvens. Então eu também tive que, né, foi em etapas, né, eu fui crescendo dentro desse escopo que é a interpretação do Apocalipse, tá? E o que acontece, gente? Eu não sei se está tendo algum ruído aí na minha comunicação. Hoje eu vou fazer uma live com o Robson falando sobre o termo gas, explicando todos os sentidos do termo, né? Toda a semântica da palavra, do termo que se traduz como terra, principalmente o que está dizendo a concordância Strong sobre o termo terra, o que é o orbis terrarum, terrarum orbis, o que significa isso? Por que o termo terra ele pode ser usado em poucos textos, ele é usado como corpo místico de Cristo, tá? Eu vou explicar exatamente quando isso acontece, como isso acontece. Mas está tendo um ruído de comunicação aí, gente, sério, está tendo um ruído. Eu nego a visão tipológica, entenda, eu nego, isso é uma teoria do Cris Macabeus. Isso aqui não é o que a igreja ensina. Eu nunca abri um vídeo falando que é a opinião oficial da igreja. Nunca falei isso. Eu falei que a igreja não nega a minha visão. E que ela foi defendida por vários padres da igreja. Eu apresento aqui vários padres, santos, doutores, bispos da igreja que também defendiam essa visão, tá? E eu nego, e isso é uma teoria que eu já expliquei, e o porquê eu já expliquei, a visão tipológica na interpretação no que diz respeito à grande tribulação. A grande tribulação do Apocalipse, ela vai desde o capítulo 1 até o capítulo 19. O capítulo 19 em diante fala sobre reino milenar e ressurreição dos mortos. O fim da grande tribulação é ali no capítulo 19, quando São João vê ali, né,
os santos no céu comemorando a queda de Jerusalém. Tá? E ali é a queda de Jerusalém. Jerusalém que mata profetas, crucificou o seu próprio Senhor e perseguiu a igreja. A grande Babilônia ela foi condenada por esses crimes. Esses crimes. Tá? Morte dos profetas, morte do Messias e morte e perseguição dos santos enviados por Cristo. E Jesus Cristo condena Jerusalém em Mateus 24 e Mateus 23 por isso. Qualquer pessoa que falar que isso não está correto, tá? Você precisa realmente rever algumas coisas na sua vida. Ver a grande Babilônia sendo condenada pelas mesmas coisas que Jesus Cristo condenou Jerusalém e falar que ali não é Jerusalém, ou que aquilo não corresponde à queda de Jerusalém, é a mesma coisa de um homem se olhar no espelho e ver um cachorro. E ver um cachorro, tá? E como eu falei, gente, o que eu nego não é a visão anagógica do Apocalipse, a interpretação anagógica do Apocalipse, que é exatamente o que a maioria dos padres fazem nas homilias, que é pegar aquilo que está escrito no Apocalipse, independentemente se aquilo já aconteceu ou vai acontecer ainda. Eu não vou entrar nessa parada, porque todo mundo sabe a minha opinião. E trazer de um modo espiritual para a sua vida hoje, para a tua realidade, para aquilo que está acontecendo. Isso é uma visão anagógica. Isso é uma visão anagógica. Tá? Dentro dessa visão está perfeito. E o padre tem que fazer isso. O padre ele é preparado, ele estuda, ele tem espiritualidade, ele tem, sabe? Ele tem tudo que ele precisa para fazer uma homilia, segundo o que a igreja ensina. Dentro de uma... Aí ele pode usar, né, uma visão racional dentro da homilia, pode usar a visão anagógica, fazer uma analogia, e usar a visão tipológica também. O padre está preparado para fazer isso, entendeu? Só que no que diz respeito à grande tribulação, tá? Dentro do que eu estudei, e eu estudo há mais de 10 anos isso, as próprias escrituras, e eu digo, não são as escrituras em si, mas o próprio Cristo ele nega a possibilidade de uma visão tipológica da grande tribulação. Entenda, a visão anagógica é uma coisa, a visão analógica é outra, a visão tipológica é outra. Você não pode pegar e colocar tudo assim, ó, dentro de um saco e falar, não, tudo isso aqui tem que ser aceito, interpretado da mesma forma. Não, não. Aí está mais correto a pessoa que acredita que o Apocalipse não aconteceu e que vai acontecer ainda, dentro de todas as suas conjecturas. Está mais correta essa pessoa do que a pessoa que fala que o Apocalipse aconteceu, mas existe a visão tipológica da grande tribulação. Eu vou explicar o porquê. Tá? O próprio Cristo nega isso. A visão tipológica, ela existe nas Escrituras, é perfeito. A igreja prega e defende isso. Eu nunca falei que não existe tipologia bíblica. Nunca falei. Eu estou falando um ponto específico da grande tribulação. Por quê? A gente tem que ter um entendimento do que é tipologia. A gente tem que ter esse entendimento. Tá? Deixa eu mudar a cena aqui que eu vou explicar exatamente. E à tarde, hoje, vai ter uma live, se tudo der certo, às 7 horas, né, da tarde ou da noite, onde o Robson e eu nós explicaremos todo o conceito do termo guês, que se traduz por terra erroneamente. A Bíblia deveria traduzir como região, como solo, como elemento árido. Deveria traduzir. Não simplesmente ficar colocando terra em tudo. O tradutor realmente, a meu ver, né, tá comendo bola nisso. Deveria traduzir a região, sabe, para que o leigo possa ter uma melhor compreensão do que as escrituras, né, ou a Bíblia Sagrada quer dizer. E vamos lá, gente. Tá? Eu tô falando que tá tendo ruído de comunicação, cara. Porque o que é tipologia?
Tipologia está ligado à imagem, prefiguração, está ligado a isso. Algo que acontece, então, é algo que aconteceu no passado, na história da humanidade, e aquilo é uma prefiguração, uma imagem daquilo que vai acontecer. Isso é tipologia. O que é uma visão anagógica? É você pegar aquilo que aconteceu, aquilo que alguém passou, né? Ou que foi ensinado e trazer de um modo espiritual para a sua vida hoje. Isso é uma visão anagógica. Tá? Visão tipológica é ver aquilo que aconteceu no passado, por isso que existe o tipos e o antítipos. Não existe o tipos sem o antítipos. Tem que ter isso daí. Né? Para aqueles que falam aí, você precisa toda hora, né? Agora é brincadeira, porque agora a todo momento eu estou recebendo isso, né? Vai estudar tal documento da igreja, como se eu não tivesse estudado. Como se caiu na minha cabeça, do nada, a visão preterista. Eu falei, eu vou inventar isso daqui, eu vou tentar combater os protestantes com isso. Vai ver tal documento. Que coisa é essa, gente? Será que eu não fui buscar isso antes de fazer exegese sobre o Apocalipse? Então, assim, cara, tá um negócio impressionante. O que eu tô passando ultimamente é uma coisa impressionante. Sério, é uma coisa impressionante. E eu só não fecho o meu canal, como eu já falei que ia fechar muitas vezes, tá? E largar tudo isso, tá? Por causa das pessoas que precisam saber a verdade. Por causa dos inscritos do canal. Pessoas que, né, o Robson sabe disso, o Robson, essas pessoas que nos procuram aí para agradecer. Aí o Robson outro dia me mandou, né, um e-mail mostrando uma pessoa agradecendo que a gente ajudou o filho dela, que tem né, passa por um momento difícil, e ele vendo os nossos vídeos ali, a gente consegue de alguma maneira auxiliar, né, o filho dessa pessoa que passa por um momento difícil. Então, por causa disso, eu não largo tudo, cara. Porque eu falei, eu não sobrevivo disso, eu não sobrevivo do canal. Isso aqui não paga minhas contas. Né? Eu tenho minha profissão, poderia estar jogando videogame agora, poderia estar assistindo os filmes que eu gosto, né? Uma série que eu adoro maratonar séries. Então eu poderia estar fazendo várias coisas, poderia estar fazendo caminhada, poderia estar numa academia, que eu gosto de fazer exercício. Eu poderia estar fazendo tanta coisa. Não, mas eu estou me dedicando a isso aqui. Né? Aí eu me dedico a isso, estudo, faço várias coisas, e aí você recebe, né, comentários de que, mas não, isso aí você está ensinando errado, porque a igreja fala isso, porque a igreja também fala aquilo, você tem que estudar tal documento. Cara, é o cúmulo, sabe? É o cúmulo. Mas, cara, que é, voltando aqui para a questão tipológica, né? A tipologia ela tem que ter o antítipos. E a Bíblia é cheia de tipologia. Os apóstolos eles usaram a visão tipológica em tudo para mostrar Cristo. A tipologia normalmente está ligada a Jesus Cristo. A realidade é Cristo. Eu vou citar um exemplo aqui de um versículo, poderia trazer vários versículos aqui, gente. Cristo, e Adão, sendo que, geralmente, quando você tem a visão tipológica, tem o termo imagem, tá, gente? Tá? Então, assim, Adão é a imagem de Cristo, o tabernáculo era a imagem do templo celestial, o templo de Jerusalém sendo a imagem do corpo místico de Cristo, sabe? Então você sempre está ligado a essa questão da imagem. Isso é tipologia. Você tem momentos históricos aí também que você pode usar dentro das escrituras como uma visão tipológica. Por exemplo, né, a saída do povo hebreu lá do Egito, como
né? A tirada da igreja, da própria Babilônia, que seria Jerusalém, né? Oséias usando ali, né? Do Egito chamei meu filho, e a visão tipológica de Jesus Cristo vindo do Egito, voltando do Egito com a família sagrada. Então você tem várias visões tipológicas dentro das escrituras, mas a escritura abre espaço para isso, gente. Então não é negada a visão. Agora, quando se refere à grande tribulação, entenda o que eu estou falando. Entenda o que eu estou falando. Isso aqui não é que a igreja bateu o martelo, a igreja prega isso. Isso aqui é uma teoria que o Cris Macabeus, que estuda há 10 anos, levanta. Pô, se um dia a igreja pegar uma comissão e analisar isso aqui, né, e falar, não, isso aqui não procede, isso aqui é heresia, como foi o milenarismo, cara, perfeito, eu fecho o meu canal. Mas enquanto a igreja não criar uma comissão e falar que isso está errado e abrir possibilidade para a visão preterista, como a igreja aceita a visão preterista normalmente, nunca veio um padre no meu canal falar que eu estou errado, todos que eu conheço falam que eu estou com razão. Então, cara, eu tenho o direito de levantar isso daqui e expor, e é o dever do católico. Católico, não caia nessa. Não caia nessa de que, mas a igreja ela aceita a visão futurística, analógica, tipológica. Não caia nessa, então você não pode apresentar, né, algo que você estudou. Não caia nessa. Você tem o dever de mostrar para os católicos, né? Tem vários padres que conhecem o meu canal, nenhum deles veio aqui e falou assim, não, tá errado. E se vier falar, eu realmente vou chegar aqui e vou ter que excluir o vídeo. Tá? Então você tem o dever de mostrar isso. Você tem o dever de mostrar isso, filho. Aí não, mas então vai lá e manda pro Vaticano. Como é que eu vou mandar isso aqui pro Vaticano, gente? Teve até, né, uma situação que ela então pega, entra em contato com o Vaticano e manda pro Vaticano para analisar. Meu, gente, não é, cara, imagina se todos os santos e santas, doutores, dessa maneira, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É claro que se isso aqui tiver uma grande relevância, uma hora se cria uma comissão e analisa. Se não tiver também, né, se for uma heresia, uma hora se cria uma comissão e fala, não, isso aqui é heresia, entende? Mas enquanto a igreja estiver nesse escopo, né, da possibilidade, cara, isso aqui o católico tem o direito de chegar e falar, olha, dentro do que eu estudei é isso daqui. E por que eu falo que não tem possibilidade de visão tipológica no escopo da grande tribulação? Porque Jesus Cristo ele nega isso. Entenda, gente, Jesus Cristo ele nega. Em Mateus 24, eu já expliquei isso daqui, tá? Jesus Cristo ele nega essa visão tipológica no que diz respeito à grande tribulação. Eu vou citar aqui um versículo do que é tipologia. Tá aqui, ó. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos critique por causa da comida, bebida ou espécie de festa ou luas novas, ou sábados. Tudo isso não é mais do que sombra do que deveria vir, e a realidade é Cristo. Então tudo aquilo ali era sombra daquilo que deveria vir, que a realidade era Cristo. O tipo aqui é a sombra, tá? Que é o tipo. E o antítipo, que eu falei, tem que ter o antítipo. O antítipo são as coisas futuras. Tudo isso, né? Tudo isso nada mais é do que a sombra das coisas futuras que deveriam vir, porque a realidade hoje é Cristo. Então aquilo ali era praticamente a imagem do que deveria vir, que é Cristo. Como eu falei, Adão era a imagem do que deveria vir, Cristo. A Arca da Aliança, a imagem de Maria, mais ou menos assim. O povo hebreu saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, a imagem do batismo. A igreja prega isso, ensina isso, as escrituras também não tem uma negação. Agora, a grande tribulação tem. Mas a igreja bateu o martelo e falou que está certo? Não. A igreja não bateu o martelo em nada, não falou nem que eu estou certo, nem que eu estou errado, e não falou nada. E ela não vai falar. Pelo que eu conheço, a igreja nunca vai chegar a se pronunciar a respeito disso. Por quê?
A questão do Apocalipse é tão complicada, porque você tem católicos acreditando em tantas coisas que a igreja é realmente como aparições marianas. Eu não sou obrigado a acreditar nem em Fátima. Eu acredito, claro. Acredito, mas não sou obrigado a acreditar em nenhuma se eu quiser. Mas tem aparições que a igreja vai lá e dá um reconhecimento. Realmente aconteceu, apareceu. Tá? Mas mesmo assim você não é obrigado a acreditar. E se você tiver algo em cima disso e apresentar para a igreja, ou expor a sua opinião do porquê você acredita, você tem o direito de fazer. E tá aqui o porquê eu não acredito. Porque Cristo negou. Mateus 24, nos versículos 20 e 22. Cristo, quando ele fala da grande tribulação, a grande tribulação, tá vendo? Grande tribulação. Vocês estão lendo isso aqui? Você está conseguindo ler? Tá aqui, ó. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem em dia de sábado. Então tá falando que é em Jerusalém. O local, tá? A localidade, tá localizado. Qual local se guardava sábado? Antes vai falar sobre a destruição do templo. Antes Jesus vai falar sobre, né, a Judéia. Fujam da Judéia. Pô, tá falando do que ele tá falando do que é. Ele tá falando. Aí vem o termo terra, católico agora. Agora tem católico defendendo que terra é o planeta todo. Ou pelo menos toda a extensão de terra que está sobre as águas no planeta. Mais ou menos assim. Até concorda, porque não tem qualquer pessoa que usa o mínimo do raciocínio concorda que na época nem se sabia que a Terra era redonda, não se tratava a Terra como planeta, como mundo, mas não, agora é toda a extensão de Terra, não, são territórios. Mas fala de solo dentro de um território. Caramba! Quando Jesus Cristo está falando, ele está falando com o povo. Mas isso aí eu vou explicar melhor na live à tarde, tá, gente? Então tá falando grande tribulação, tá dando local, tá dando data, sabe? Beleza. Mas tem uma visão tipológica, aí entra o tipos, tá? Visão anagógica, beleza, não tem... Eu mesmo nem entro nessa parada de visão anagógica. Quem faz isso são os padres, pessoas preparadas, que estudam no seminário. Não, eu sou apenas um leigo católico que faço exegese sobre o Apocalipse e estudo sobre isso, tá? Grande tribulação, tá? Tem data, local, tem tudo. Só que Jesus Cristo, aqui na frente, ele vai dizer que essa grande tribulação nunca foi vista. Opa, então ele já está mandando aqui que essa grande tribulação aqui, ela não tem um antítipos, certo? Passado. Por mais que ele use a vinda dele, essa forma, né, que ele vai vir em castigo contra Israel, como nos dias de Noé. Tá? Então, esta forma, tá? Essa forma, o sinal no céu, é como nos dias de Noé. Então, aquela questão de pegar de surpresa, aí sim. Mas no que diz respeito à grande tribulação, e o que é a grande tribulação? Aquela perseguição, a forma com que os cristãos foram perseguidos pelos judeus e a forma com que os judeus foram castigados por causa disso. Isso que é a grande tribulação. A grande tribulação é a perseguição judaica contra os cristãos, né? E a condenação desse povo por causa da perseguição contra os cristãos e também por aquilo que eles fizeram contra os profetas e Jesus Cristo. Ele vai dizer que isso nunca foi visto. Se ele está falando como nunca foi visto, é que não tem algo parecido com isso antes. Não tem uma imagem disso antes. E ele fala desde o começo do mundo. E aqui é cosmos, tá, gente? Aqui é mundo mesmo. Então, desde o começo do mundo, desde o começo do cosmos, nunca foi vista uma grande tribulação como essa. Então, não tem imagem anterior disso. Tá? Mas então, no futuro vai existir outras tribulações como essa daqui?
Não. Ele diz até o presente, tá aqui, ó, até o presente momento, e nem jamais será. Eu vou colocar isso aqui, nem jamais será. Ó, eu vou aumentar aqui para ver se aí, aumentando assim, aí a pessoa consegue entender melhor. Não tem uma outra grande tribulação. Não tem. Não tem isso daí. Nem jamais será. São as palavras de Cristo. Então você não pode pegar essa grande tribulação, que é algo que marcou a história da humanidade. O cristão e o católico não está tendo noção disso. A destruição de Jerusalém marcou a história da humanidade. Tanto que no século III, no século IV, tinha padres, bispos escrevendo sobre isso. 400 anos depois, 500 anos depois da destruição de Jerusalém, tinha padres, santos e doutores escrevendo e falando, dando ênfase àquilo que aconteceu em Jerusalém no primeiro século. Marcou a história da humanidade. E o católico não está tendo noção disso daí. Então, o próprio Cristo diz que aquilo que aconteceu durante a grande tribulação, aquilo que aconteceu, tá? Ah, mas não tem, mas os católicos não são perseguidos hoje? São. Ah, não tem guerras hoje? Não tem? Tem. Lógico que tem, sempre vai existir perseguição, sempre vai existir guerras, católicos mortos. Tá, só que isso não tem nada a ver com uma visão tipológica da grande tribulação. Aquilo foi algo que ficou no escopo da destruição de Jerusalém. É isso que eu explico nos meus vídeos. Ah, mas agora, se você pegar ali Mateus 24 ou o Apocalipse e trazer uma visão espiritual para os nossos dias de hoje, para a grande tribulação que nós passamos hoje, tá perfeito, irmão. Vai lá e faça isso se você tem espiritualidade, se você estudou para isso, se você está preparado. Perfeito, meu. Vai lá e faça o que você quer. Vai lá e faça. Não estou falando nada contra isso. Tá? Só não venha me dizer ou que a grande tribulação não aconteceu porque tinha data, local, hora marcada para tudo. Tá? Hora não, desculpa falar, acabei falando hora não. Mas tinha data. Ah, que data foi? Foi dentro daquela geração. Ah, mas quando? Durante a destruição do templo. Tinha local. Onde? No local que se guardava sábado, dentro da Judéia. Tinha tudo. Então não vem falar que não aconteceu. Não venha falar que não aconteceu. Como os Andersons da vida aí, né? Os Andersons, né? Os pregadores, tá? Entre aspas aqui. Tá? Que não aconteceu. Não me venha falar que não aconteceu. Que, como eu falei, isso aqui é olhar para o espelho e ver um cachorro. E também não venha dizer, ah, mas aconteceu, mas vai acontecer de novo porque tem um padrão, não sei do que. Não tem. Não tem. Eu tenho que ser sincero. Não tem. Não vai acontecer de novo. Não tem padrão nenhum. O que vai ter é o quê? Cristãos sendo perseguidos. A igreja sendo perseguida. Isso vai acontecer, meu filho. Até o final de tudo mesmo. A igreja sempre vai ser perseguida. E quando a igreja deixar de ser perseguida, filho, eu começo a duvidar se realmente, né, é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela é perseguida. Quando parar de perseguir, eu falo, será que eu estou no local certo? É isso que eu falo. Então sempre vai ser perseguida, sempre vai ter aí né, uma autoridade perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, vai ter morte, sempre vai ter, cara. Assim como no mundo antigo o povo de Deus foi perseguido também. No que diz respeito à perseguição,
Não é uma questão tipológica, é uma questão que sempre vai acontecer na história da igreja. Sempre vai acontecer. Agora, a perseguição de um povo marcado por uma trajetória, a perseguição de um povo, né, contra a igreja, que é a perseguição judaica contra a igreja, e esse povo recebendo esse tipo de castigo de Deus, aí ficou no escopo da grande tribulação. Tá? Aí ficou no escopo da grande tribulação. Não vai acontecer de novo, cara. Você não vai ver o que aconteceu com os judeus, com o templo sendo destruído, jogado no chão, a grande cidade ficando no deserto. Você não vai ver acontecer de novo. Você não vai, não é para pegar. O que Jesus Cristo está falando aqui é: não pegue esse texto aqui e use para algo que vai acontecer no futuro da humanidade. É isso que Jesus Cristo está falando. De uma maneira tipológica. É isso que ele está falando. Por isso que ele fala: nem jamais será. Nem jamais será. É isso que ele está falando. Como eu falei, irmão, se você faz aí sua visão anagógica, espiritual, se você tem competência para isso, perfeito, velho. Vai lá, vai fundo, cara. Vai fundo, vai fundo. Não estou negando isso aí, não, cara. Entendeu? Não estou negando. Só não venha me dizer que o Apocalipse não aconteceu, ou pelo menos no que diz respeito à grande tribulação. Só não venha aqui com essa história: não aconteceu ainda. Jesus Cristo falou aquela geração, mas não é aquela geração, não. É a nossa geração. São João iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve, mas não era tão breve assim. Não me venha com essa história para cima do Cristo Macabeus. Ou com essa história aí de padrão que aconteceu, mas vai acontecer de novo. Não me venha com essa história pra cima de mim, cara. Eu não vou, não adianta. Você não vai me convencer. Para você convencer o Cris Macabeus a isso, você vai ter que entrar em contato com Cristo e pedir para que ele explique melhor as palavras dele. Simples. Entre em contato com Jesus Cristo, né? E fala assim: por que você falou dessa maneira aí, que nunca aconteceu, ou seja, não tem o antítipos, né, da grande tribulação, e a grande tribulação não vai ser antítipos de algum tipos. Por que você falou isso daí? E peça para que ele possa explicar melhor para você. Aí você venha no meu canal, né, e fala: Jesus Cristo falou isso aqui. Pronto. Agora, velho, ficar com essa, velho. Cara, eu nunca passei por essa situação que eu estou passando agora, tá? Eu nunca passei por isso daí. Nem quando eu abri o canal, meu site, que todo mundo se depararam com uma ideia nova, pelo menos para nossa geração, tá? Agora estou falando de geração, uma ideia nova, porque todo mundo, a igreja realmente cometeu um erro, a meu ver, tá? E aí eu estou falando de, né, não estou falando da igreja corpo místico de Cristo, mas estou falando de pessoas dentro da igreja que eles deixaram o Apocalipse nas mãos dos protestantes. Os protestantes inventaram todo tipo de absurdo e colocaram isso na boca dos católicos. Então, nesse meu ver, houve um erro. Houve um erro, tá? E quando eu apresentei essa visão preterista, depois de estudar sobre o assunto, lógico que no primeiro impacto causou aí, né, uma estranheza aí entre os católicos, mas depois os próprios católicos começaram a observar: não, tem coerência. Tem coerência. Tá? Mas agora, infelizmente, né, primeiro veio, né, a estranheza, depois os católicos começaram a ver: não tem coerência, mas apareceram os católicos, né, que são os videntes do fim do mundo mariano, né, trazendo possibilidades, por causa que, né, muitos, né, receberam aí mensagens de Maria, né, e sabe o que acontece com esses católicos? Né? É brincadeira. Estão de mãos dadas com os protestantes.
É a realidade, eu não vou falar, não vou aqui fazer relativismo, não. Estão de mãos dadas com os protestantes. Estão pregando que a igreja é a prostituta da Babilônia, que o Papa é o anticristo, que tem 2 papas aí, igreja. Estão pregando tudo isso daí. Estão de mãos dadas com os protestantes. O que aconteceu com esses católicos, né? Na época lá que eu comecei, né? Que, né, o protestante dava surra nesses católicos usando o Apocalipse, né? Quando eles perceberam que o Cris Macabeus trouxe ali uma visão diferente, essa que ele, pelo menos uma visão que eles não conheciam, e deu certo ali, né, para acabar com as heresias protestantes. Só que isso também frustrava esses católicos, porque eles também ficavam nessa especulação, é tudo do acerto. Eu acerto, eu tenho que acertar. Né? Eu que vou acertar quem é o anticristo. É tudo isso. Cara, que ridículo, sério, velho. Eu acho tão ridículo isso. Mas que eu vou acertar quem é o anticristo? Frustraram esses católicos. E aí o que eles falaram? Vamos nos unir com a visão protestante, que é melhor, gente. Senão eu vou ficar frustrado. Então começar a aceitar que realmente tem uma igreja aí que vai ser prostituta da Babilônia e que um papa nosso aí vai acabar sendo a besta do Apocalipse. Vamos aceitar isso aí que é melhor, porque frustrou a minha imaginação, mano. Olha, sinceramente, velho, ó, não vou nem falar, ia soltar um palavrão agora.